Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Amarelo, Rodrigo Ferreira. Meu pai me chamava de Amarelo, dizia que eu tava meio amarelo. E estamos aqui com o menos amarelo do que eu, Marcelo Vixe. E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. E ela que está toda de amarelo, Rebeca Maia. Sou toda amarela. Amarelo, mas tudo bem. Um amarelo laranja. Amarelo meio alaranjado. Hoje a gente vai tratar aqui de um assunto extremamente importante. Vamos falar de uma coisa séria, desse jeito brincalhão nosso, mas falando de uma coisa séria, que é o Setembro Amarelo. Qual é a conexão disso com a metodologia da Gallup? Como é que as empresas podem usar essa maravilhosa metodologia de talentos dentro desse conceito do Setembro Amarelo? Mas antes disso, quero te pedir para nos curtir, nos seguir. Se você está chegando aqui pela primeira vez, de repente foi indicado aí, recebeu esse podcast por indicação, não esquece de nos seguir nas redes sociais, nos seguir no YouTube, nos seguir no Spotify e dar o seu like, compartilhar esse vídeo e, se você achar que vale a pena, considerar nos apoiar no apoia.se/TPS, onde você se torna nosso apoiador, ajuda esse podcast a continuar existindo e ainda tem uma série de vantagens lá que a gente tem aqui o compromisso, a promessa de que vão ficar cada vez melhores. Isso posto, vamos ao nosso tópico Setembro Amarelo. Beca, a Beca hoje é a nossa conhecedora do assunto, já que a Beca está palestrando sobre o tema. E então, acho que nada melhor, Beca, do que você introduzir o assunto dizendo pra gente o que é esse tal de Setembro Amarelo, por que isso é importante para quem está ouvindo a gente. Sim, não, com certeza. Vamos falar um pouco sobre ele. Eu gosto de não falar da perspectiva, né, do adoecimento, mas sim da prevenção. Então, hoje eu vou focar inclusive nisso, né? Então, como a gente pode trazer a resiliência e o bem-estar no ambiente de trabalho, se isso é possível, né? E tem tudo a ver com o que a gente traz aqui no podcast, que é sobre como a gente usa os nossos talentos, né? Então, a gente traz aí quais são as dimensões do bem-estar, como é que a gente traz o processo de resiliência no nosso trabalho, o autocuidado, inclusive, né? No processo também de trabalho. Então, é possível a gente alinhar, sim, o nosso trabalho e a gente ter uma saúde emocional, uma saúde mental, e não tem como a gente não olhar mais para isso, né? Inclusive, pós-pandemia, a gente veio conversando com muitas empresas esse mês, né? Sobre esse tema. Então, eu vou estar dando algumas palestras em algumas empresas e conversando com eles o quanto as pessoas estão ansiosas, né? O quanto as pessoas estão ali passando por algum processo emocional. Então, antes de falar do processo, né, de prevenção do suicídio, é importante a gente pensar como a gente pode ter uma boa saúde emocional. Então, por onde começar, né? Então, quais são a parte mais prática, o que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia para que a gente cultive o nosso bem-estar, a gente cultive a nossa saúde emocional e, sim, dessa forma a gente previne, a gente traz um processo, sim, de apoio, de rede de apoio para que a gente não vá para o adoecimento, não vá para o processo mais, né, contínuo ali do adoecimento e até de um processo, né, de pensamento mesmo do suicídio, e a gente traz o processo de prevenção mesmo desse tema. Ô Marcelo, e por que isso é importante para as empresas? O que o líder, o empresário tem a ver com isso? Eu acho que ou como nunca antes, os empresários estão percebendo a importância de prestar atenção, né, na vida dos seus colaboradores como um todo, e não apenas na parte profissional. Eu acho que a gente nunca falou tanto da importância daquela pessoa estar bem, né? Corpo, alma, espírito, presente, para que ela consiga, inclusive, esse estado de presença, né? Sim. Dentro da empresa. E é muito importante a gente focar nisso, né? Enfim, colocar os nossos esforços para poder desenvolver estratégias e até ações para prevenção, porque quanto melhor esse indivíduo tiver, quanto mais bem-estar ele tiver, melhor ele vai trabalhar, melhor ele vai produzir. Eu sou um cara muito prático, Marcelo, e eu gosto muito de frisar esse assunto, sabe? Porque, às vezes, eu sei que quem ouve a gente não pensa assim, mas tem gente por aí que às vezes pensa, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso, não é responsabilidade da empresa, saúde mental, emocional do trabalhor, e além de ser, né, sim, responsabilidade, mas eu gosto muito disso que você trouxe, que é o fator produção, produtividade, né? Uma pessoa não produz se ela não estiver bem.
A gente já sabe hoje, a gente já tem dados hoje para comprovar que não basta você, entre aspas, eliminar aquele problema da tua empresa. O cara não tá produzindo bem, não tá bem, vou mandar ele embora, botar outro no lugar. Isso não vai resolver o teu problema de produtividade. Até porque, se a gente olha, por exemplo, para o relatório, o State of the Global Workplace da Gallup, o relatório aponta que 45% dos brasileiros estão sofrendo de algum problema de estresse, de alguma doença relacionada ao estresse. Quer dizer, se você for eliminar quem está tendo algum tipo de problema para colocar outro no lugar, a probabilidade é muito grande de que você coloque outro no lugar que vai ter o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de dificuldade. Então, quer dizer, tem o lance humanitário, tem o lance de produtividade e tem o lance de custo mesmo. Quer dizer, é muito mais barato você resolver um problema que de repente está causando essa situação nos seus funcionários do que ficar trocando. Rotatividade, turnover, a gente sabe que custa muito caro, né? Esse tema está muito em voga e, coincidentemente, estamos no Setembro Amarelo, mas na semana passada surgiu a ideia, né? Algumas empresas farão o teste de trabalho de 4 dias, né? Sim. E não sei se proposital ou não, né? Esse tema foi trazido à tona agora, mas fato é que eles vão fazer esse teste, né? Vários podcasts, meios de comunicação trouxeram alguns dados de pesquisa que já foram feitas em outros países, né, com esquema de trabalho de 4 dias, e agora a gente vai testar no Brasil, né? Tudo isso também engloba, até queria perguntar para a Beca, engloba, né, Beca, a ideia da saúde mental, da saúde emocional no ambiente total. né? Nunca foi tão importante, né, esse equilíbrio aí da vida, que a gente chama aí, se a gente pudesse separar, que a gente não pode, né, separar da vida pessoal e profissional. Então, nunca foi tão importante pensar sobre o ser humano de forma integral. Então, a gente é inteiro, a gente é de pensamento, a gente é de sentimento, emoções, né, a gente é de comportamento. Então, a gente precisa pensar o ser humano completo. E são essas pessoas que fazem parte da empresa. Então, como o Rubem trouxe, assim, em relação à produtividade, então não tem como a gente pensar em produtividade se a gente não pensa no ser humano que está produzindo. E ele não produz somente com pensamento e ação, ele produz também com sentimentos, né? As emoções também influenciam. A gente pode ver pelo nosso dia a dia. Então, um dia que você não levanta tão bem, como é a sua produtividade? É igual, não é? Então, só que a gente precisa cada vez mais dar recursos para que o nosso colaborador, a nossa equipe, tenha e saiba identificar as emoções e como ele tá naquele momento, e ele tenha recursos para agir de forma resiliente mesmo não estando bem. Então, vai ter um dia que eu não vou estar legal, vai ter um dia que eu vou ter que acolher ali que eu tô realmente passando, às vezes, por um desafio familiar, e eu tô ali e não tô bem, e não tem mais aquela questão, né, entra no trabalho, deixa tudo lá fora, não, porque a gente é um ser humano integral, mas diante do que eu tô vivendo, como eu posso ter uma agilidade emocional para que eu possa agir mesmo diante de um desafio, e eu não tire aí a parte da produtividade de uma forma sustentável. Então não adianta a gente produzir pontualmente muito bem, em alta performance, se a gente não tem um processo de não esgotar o capital humano. E desde que saiu esse ano, né, o processo do burnout como um CID, né, ligado aí à doença ocupacional, então as empresas têm essa responsabilidade social também sobre a questão, né, da saúde emocional do seu colaborador. Inclusive, ele tem respaldo, inclusive, de custo, né, como eu trouxe aí. Então, custa muito mais você ter um processo de adoecimento do seu funcionário, do seu colaborador, do que você prevenir. E são ações simples que você pode introduzir ali num processo de planejamento, num processo de produtividade diário, e que a liderança é muito importante, né, trazendo até essa discussão que o Marcelo trouxe dos 4 dias, eu até escrevi um post sobre isso no meu LinkedIn essa semana, falando justamente sobre isso. É uma questão de mudança cultural. Não adianta só colocar lá, vão ser os 4 dias, se a gente não mudar a forma de gerenciamento. Então, se a gente continua com a mesma forma de gerenciamento, a gente só vai causar mais ansiedade, porque a gente vai ter o mesmo número de produção e de reuniões e de alinhamentos, e a gente vai ter a mesma forma de gerenciamento e de cobrança, e a gente não vai ter ali um processo, né, de entrega sustentável. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa mudar a forma de gerenciar do comando, do controle, para uma autonomia, para uma entrega por resultado, né? Boa, isso. E cai numa coisa que a gente já falou lá atrás, num episódio que a gente tratou do fim ou não do home office, que a gente chegou no final à conclusão de que o
o que menos importa é se o home office flopou ou não. O que mais importa é como é que a minha gestão, como é que o que eu tô fazendo, seja no home office ou seja no não home office, né, seja no local de trabalho, tá impactando no resultado, tá impactando na produtividade, né? Então, eu acho que isso é uma mensagem que a gente precisa que você que tá ouvindo tenha muito claro. Tudo o que a gente tá falando aqui, ou pelo menos grande parte, tudo não, mas grande parte do que a gente está falando aqui tem a ver com outras coisas que estão no seu controle, como o teu jeito de gerenciar, teu jeito, o clima dentro da organização, né? Então, isso é bastante interessante. Deixa eu esclarecer uma coisa que o Marcelo falou, porque eu acho que é importante. Quando o Marcelo falou de 4 dias, é a semana de 4 dias, porque senão tem gente que tá ouvindo a gente que vai querer colocar 4 dias num dia só, Marcelo. É o trabalho de 4 dias em um, que tem gente por aí que pensa assim, viu? É verdade, é verdade. Esse é, inclusive, o que foi bastante de tudo que eu ouvi na semana passada sobre essa ideia de você saber dimensionar o seu trabalho, né, o seu tempo. E sabe que isso vem muito dessa ideia da gente ser até empreendedor e protagonista do nosso próprio trabalho, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente fala nos talentos né, na ideia da ciência dos talentos. Porque, veja, a gente gosta de terceirizar, né, para o nosso empregador, para o nosso, enfim, para aquela pessoa que está ali nos contratando, a gente gosta de terceirizar para ele a responsabilidade das nossas atribuições, do que fazer, né? Ele vai dizer o que eu devo fazer. Só que, em última instância, sou eu responsável pelo meu tempo, né? E o que eu passo dele, e principalmente de preservar a minha saúde em meio a tudo isso, né? Então, eu acho que a ideia, não sei se cabe essa fala, mas a ideia de você saber organizar melhor o seu tempo, as atividades, né? Total, com certeza. As suas potencialidades, ou como a gente Perfeito. fala aqui, os nossos talentos, para poder, inclusive, produzir saúde mental, eu acho que é o caminho, né? E eu vejo que a gente, uma das coisas que o pessoal falou bastante, né? E que eu sou super a favor, né? Até porque eu venho de um contexto de ONG, que a gente também gosta de usar essa abordagem que eu acho improdutiva, é a ideia da reunião, né? É reunião para marcar a reunião, né? Uma reunião para poder marcar. Isso rouba nosso tempo absurdamente, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, que poderia nos ajudar a encurtar o tempo, né, daquilo que a gente precisa, de fato fazer, que no final pode nos dar tempo para fazer tudo. A revista Você SA ou Você RH, uma das duas, há muitos anos atrás, mas eu não acho que mudou isso, há muitos anos atrás publicou uma pesquisa apontando que de cada 3 reuniões feitas numa empresa, 2 eram desnecessárias. Olha aí, gente. Tem, sim. Cara, e sabe, Rô, no contexto de ONG, a Rebeca sabe do que eu tô falando. No contexto mais ainda. ONG, sem brincadeira. É tanta reunião. Eu falo, gente, vocês querem reunir pra quê, né? Pra estar junto. Já tá junto, eu Pra acho. estar junto, mas... Poxa, Faz de outro vamos jeito, né? Não, vamos no café, vamos, entendeu? Não vamos marcar no meio da semana, 8h30 da noite, com urgência, né? Eu confesso pra você, cara, que eu não tenho muita paciência pra reunião, sabe? Não sei se porque influenciado pelo meu TDAH e... Eu tenho também, e também tenho essa dificuldade. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Se a pessoa marca a reunião e ela... No final, ela traz uma pauta, não precisa ser nem uma pauta, gente, estruturada, né? Uma coisa mais assim, ó, gente, vai ter isso, pra gente chegar no final com isso, tudo bem? Aí, perfeito. Agora, reunião, pra poder marcar outra reunião. Quando entra na reunião, aí começa assim, não, porque ontem o Brasil, lá contra o Peru, cara, eu quero morrer. Nessa discussão até do burnout, tem sido discutido também muito a questão do assédio, né, no trabalho. Então, tem sido, inclusive, um tema muito importante e saiu, inclusive, a revisão da CIPA, né, em relação à prevenção de acidente no trabalho, acrescentando um A, que é em relação ao assédio. Então, é uma preocupação que as empresas hoje precisam ter também do assédio
como um todo, não só do ponto de vista sexual, vamos dizer assim, mas o assédio Que é o que a gente mental. pensa Isso. geralmente. É o que a gente pensa, né? Mas o assédio realmente psicológico, o assédio realmente mais ligado a esse moral, exatamente. Então, é uma preocupação, inclusive, todas as empresas estão revisando também o seu processo de prevenção, inclusive, e estratégias realmente ativas para prevenir essa parte do assédio, porque está vindo muito forte. Pegando nesses dois pontos que você citou, falando especificamente sobre burnout, como é que a gente faz para saber se a pessoa está em burnout ou se ela só está cansada? Nossa, se ela só está extremamente esgotada. E tô dizendo isso pelo seguinte, às vezes as pessoas acham que determinados termos são moda, são coisa do momento, tipo bullying, burnout. Como é que vocês sabem definir isso? Como é que a gente sabe se a pessoa tá em burnout ou se ela só tá cansada demais? Sim, sim. Na verdade, o burnout nada é mais do que um esgotamento, né? E um esgotamento extremo. Então, a gente pode ter um esgotamento, um cansaço, como você trouxe, mas é algo pontual, que você descansa, e existem diversos tipos de descanso, inclusive, se a gente fosse entrar aqui no mérito, né? Então, existe, às vezes, não é só você dormir, não é só você parar de fazer alguma coisa, é você, inclusive, ter um ócio criativo, você se recarregar de alguma forma. Inclusive, a forma que eu falo sempre de resiliência e desse processo de você evitar e prevenir, né, o processo de esgotamento, é você saber o seu caminho de recarregar. Então, você precisa entender como é a sua forma de recarregar. Para algumas pessoas vai ser o sono, mas para outras não adianta você dormir, porque a pessoa precisa estar com pessoas. E aí tem muito a ver com essa questão dos talentos, né? Então, qual é a nossa forma de se recarregar? A gente precisa estar com pessoas, a gente precisa viajar, a gente precisa ver coisas novas, a gente precisa estar aprendendo algo novo relacionado não só ao trabalho, mas a outras coisas da nossa vida, né? Então, você precisa entender ali qual é o que te dá bem-estar e o que te recarrega. Porque senão a gente vai ali andar de tanque vazio, que eu chamo ali de andar de tanque vazio. Né? E esse esgotamento E tem tudo a ver com talento isso, tudo né? a ver Quer com dizer, se a gente falar talento, que as pessoas são diferentes, a gente tem que pensar como cada um se recarrega, né? exatamente. Então, eu sempre falo, descubra o seu mapa, descubra a sua forma de se recarregar e descubra a sua forma de trabalhar a sua saúde mental. A gente vai dar alguns exemplos, a gente vai dar ali, às vezes é o contato com a natureza, às vezes é o processo com família, às vezes é o autocuidado. Então, tem pessoas que vão, né, principalmente as mulheres aí, vão ao salão e se sentem renovadas. Então, é esse processo, entendeu? O que é que funciona pra você? É uma massagem, é conversar com amigos? Então, é descobrir o que funciona pra você. E aí, a diferença entre um esgotamento pontual, né, e o burnout é justamente se você consegue, com o descanso e toda forma de descanso, você consegue retornar à sua atividade, ao que você fazia. Já o burnout, você não consegue. Mesmo que você descanse, que você tire ali, às vezes você tem quando inclusive, acompanhamento, né, médico, psiquiátrico mesmo, às vezes tem um atestado ali de alguns dias para fazer um processo de descompressão, mesmo assim você não retorna ao seu estado natural. E aí, sim, existe então, você precisa de terapia, você vai precisar de um apoio profissional mesmo. Então, a rede de apoio que você tem não é suficiente para te retornar e te paralisa. Então, o principal sintoma ali do burnout, aí eu falo que nosso corpo fala, né? Então, a gente já deu sinais antes de ter o burnout. A gente já tá ali, né, com a tensão nos ombros, a gente já tá ali no nosso trabalho com dor no estômago, com, né, o processo de ansiedade, de só pensar no trabalho. Então, são sinais ali que o processo já está acontecendo, só que ainda não é adoecimento, mas chega um momento que paralisa, e aí sim é o processo de burnout. Então, quem tem o burnout, ele não consegue voltar de imediato. Então, às vezes, uma semana, 15 Ele precisa de tratamento. não é suficiente para ele retornar. Então, ele se sente realmente como se fosse letárgico, é como se ele estivesse realmente no processo de crescimento. E aí, ele precisa de um olhar, inclusive, multi, para poder, né, de terapia, de processo de rede de apoio, tudo, para realmente retornar aquele processo de trabalho. Principalmente, Rô, quando essa pessoa ela é empreendedora, ou ela está começando o empreendimento. Quando você está dentro de uma estrutura que pode te dar né, que você pode tirar um atestado, que você continua na sua casa, porém recebendo aquilo, é uma situação. Agora, quando eu estou falando isso porque eu passei por burnout em 2021. Então, meu filho nasceu prematuro. Olha. Eu voltando para o Brasil, por uma condição de empreender, né, que não tinha sido programada, não tinha sido planejada, e de repente, gente, eu dormia e eu acordava e eu queria continuar dormindo e
aquela coisa, eu não tinha ânimo para fazer as coisas, mas eu tinha que ter, porque afinal de contas, minha esposa estava no hospital, meu filho no UTI, eu entende? Então, e aí, assim, claro, eu tenho um sistema de apoio de pai, mãe muito bom, bem próximo, mas se não tivesse eles, o que teria sido, né? Então, é muito importante a gente, enfim, se empoderar, né, para poder até administrar melhor o nosso tempo e até administrar melhor possíveis situações, né? Estar bem preparado para possíveis situações de crise no futuro, né? Que eu acho que também. E aproveitando um gancho aí né, do que a Becca também trouxe sobre o burnout, é importante a gente, e ela falou sobre você ter tempo de hobby, de lazer, de entretenimento, né? Eu costumo dizer que a criatividade do ser humano, ela tá nas margens da vida, não no centro, né? E por isso a gente vê o ímpeto das empresas de tecnologia querer trazer videogame, querer trazer cerveja, querer trazer ping-pong, querer trazer um ambiente descontraído para dentro da estrutura da empresa, também com um foco de trazer um pouco dessa ideia do lazer, né? Do hobby, do propósito de vida também. Ali para dentro, para a gente poder ser mais criativo, né? Então, quando a gente não tem tempo nem para fazer aquilo que a gente gosta, nem que seja da meia-noite às 6, né? Que é uma forma da gente se energizar e gostar, a gente também se torna improdutivo, a gente também se torna, a gente tende ao burnout também, né? Então, como é importante isso, né? Essa discussão, essa conversa, até para... Pra mim, por exemplo, descansar é assistir Chaves. Aí, ó, uma boa forma. Quando eu tô extremamente cansado, eu brinco que é assistir Chaves, mas porque eu preciso desligar a mente, sabe? Eu preciso, por exemplo, eu adoro ler, mas quando eu tô muito cansado, se eu for ler, eu tenho que ler literatura. Porque é algo que eu não preciso ficar pensando muito. Então, eu desligo a mente, sabe? Então, é encontrar aquilo que você curte. Agora, eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, já ficou clara a importância disso. Mas quem tá ouvindo a gente tá agora pensando assim, tá bom, e o que eu faço? Boa. Que caminho que eu sigo, né? E se você é líder ou se você é liderado, quer dizer, do ponto de vista de quem tem que cuidar da sua saúde mental e do ponto de vista de quem tem que cuidar da saúde mental dos outros, Becca, como é que quem tá ouvindo a gente, por onde que começa? O que a pessoa começa fazendo? Criar esse ambiente de cuidado, né? A gente tá aqui trazendo sobre isso, né? Então, criar, inclusive no ambiente de trabalho, esse ambiente de cuidado. Então, aberto para que a gente considere ali o outro inteiramente. Então, o outro feito de emoções, feito, né, completo. E a gente fala, inclusive, né, na metodologia dos pontos fortes, sobre parceria de sucesso. Então, eu acho que uma grande rede de apoio no trabalho ajuda também nesse processo. Então, crie no seu time essa rede de colaboração, que um pode ajudar o outro, um pode estar ali apoiando, né? E a gente saiba como que o outro está. Inclusive, teve uma empresa que eu estava trabalhando sobre esse aspecto da parte, né, emocional, e a gente criou ali a régua das emoções para as pessoas. Era uma forma, né, lúdica, criou uma reguinha mesmo das emoções com as carinhas e cada um botava. Era, né, não era estático, então você poderia escolher ali como você estava e você entender como é que o outro está. E isso tem tudo a ver com os nossos talentos. Então, como é que eu posso lidar ali com o outro? Como é que realmente a gente consegue trazer ali uma comunicação, inclusive, com aquela pessoa, com aquele estilo também, e diminuir também a autocrítica. Então, eu digo que no ambiente de trabalho, o que traz também um processo de esgotamento é uma autocrítica muito grande. Então, quando a gente vai ali para os pilares, né, da autocompaixão, então a gente tem algumas formas, né, de trabalhar a saúde mental. Uma delas é trabalhar a autocompaixão do time mesmo. Então, e os pilares da autocompaixão envolvem também a bondade consigo, a atenção plena. Então, como você traz o processo de presença também para a sua equipe. Então, existe esse espaço para as pessoas se colocarem, existe esse espaço para, inclusive, as pessoas se mostrarem como elas estão realmente, e existe esse apoio, esse recurso. E, inclusive, tem algumas empresas, de forma muito prática, que têm feito o quê? Uma política, inclusive, de desconexão digital. Porque esse tem sido, inclusive, um ponto aí muito importante em relação ao esgotamento, porque as pessoas hoje não desligam, elas estão ali, né, até elas saem no trabalho, mas o trabalho não sai do ambiente delas, então elas continuam ali com o celular, então elas se sentem inibidas de ter que responder um e-mail, às vezes às 8 horas da noite, 9 horas da noite, ela
recebe uma mensagem ali no grupo do gestor e ela, não, eu só tô mandando uma mensagem para não esquecer, só que ela se sente inibida a responder. E se ela não responde, ela de forma sutil às vezes é cobrada aquilo. Então, é preciso que a gente traga também uma nova política, né? Então, se a gente tem tempo para o descanso, para o lazer, então até falando dos 4 dias, não adianta no 5º dia a gente tá enchendo a pessoa de e-mails, de mensagens. Então, a gente precisa realmente desconectar para que a pessoa se recarregue e volte de forma produtiva, né? Então, se a gente não se recarrega, a gente acaba tendo um processo ali de o tempo todo estar ligado e a gente não vai ter uma produtividade 100% no momento que a gente está no trabalho. Então, é concentração. Tá no trabalho? Tá no trabalho. Então, ela vai estar ali concentrada no processo de trabalho. Mas tá no descanso, é realmente desconectar do trabalho. E isso, a liderança é muito fundamental. Porque a gente vê líderes mandando realmente e cobrando da equipe fora do horário, né? De trabalho. E isso é realmente um ponto aí bem importante. Boa. Qual é a relação da metodologia da Gallup, a relação direta da metodologia da Gallup com esses aspectos que a Beca apontou aqui? Eu acredito que, veja, a gente está pensando em, autoconhecimento, empoderamento, a gente está falando de como é que a gente, inclusive, lida com os desafios, né, do nosso dia a dia. Eu acredito que, primeiro, a metodologia da Gallup traz essas lentes para a gente lidar com os desafios que estão presentes no nosso dia a dia dentro do ambiente de trabalho também. Eu acho que quanto mais autoconhecimento a gente vai desenvolvendo, mais a gente consegue, inclusive, estabelecer os nossos limites e saber quando a coisa está perdendo, né? Tá saindo fora do controle, tá perdendo a linha, tá se tornando algo não saudável e até mesmo doentio, né? Então, a metodologia da Gallup vai nos ajudar a estabelecer esses boundaries, né? Esses limites. Ela vai nos ajudar a entender quando é que a coisa o trem está se descarrilhando, né? Quando é que a coisa é um alerta, uma bandeira amarela, né? Um alerta amarelo ou até mesmo vermelho para eu poder parar e me organizar, né? Então, o autoconhecimento ele é bom porque ele nos ajuda a produzir, claro, produzir mais, com certeza. O autoconhecimento é bom porque ele também nos ajuda a entender quando é que a coisa... Ele também é um sinalizador de quando é que a coisa está saindo fora do controle e podendo se tornar algo não saudável, né? Então, é importante a gente usar isso até para entender se a gente está se respeitando como ser humano, se respeitando como alguém integral que está ali. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento para isso, para lidar com esses desafios, né? Mais uma vez, a gente espera muitas vezes que a empresa, que o RH, que alguém bata na nossa porta e fale assim: nossa, Marcelo, você tá bem? Tá tudo bem com você? Eu acho que isso é importante. Mas mais importante do que o RH, do que o meu colega, né, do que o meu partner, do que alguém que está abaixo de mim ou acima de mim me perguntar se eu estou bem emocionalmente, é eu ter a consciência que estou ou não estou bem. Eu acho que o talento contribui muito para isso. Existem formas diferentes para talentos diferentes cuidarem de si. E eu acho que é legal você entender essa sua forma de cuidar de si e talvez os talentos sejam uma primeira pista ou mais uma pista para você considerar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu, por exemplo, tenho muitos talentos de pensamento estratégico. Ou seja, eu sou uma pessoa que pensa muito o tempo todo e gosto de pensar muito o tempo todo. Entender isso, por exemplo, vocês vejam que agora há pouco eu disse assim: quando eu tô muito cansado, eu quero ler, mas eu quero ler ficção. Sim. Eu não falei assim: quando eu tô muito cansado eu não quero ler. Eu quero... Né? Então, assim, eu já considero como parte do meu processo de trabalho e do meu processo de descanso a aquisição de conhecimento, de informação, de leitura, no meu caso, tal. Então, acho que é legal você usar isso como pista. Por exemplo, eu tenho conhecido muita gente que tem responsabilidade muito alta e que quando percebe que está num processo de cansaço ou de esgotamento ou até de
começo aí de um possível burnout, e eu chego e falo pra pessoa assim, pô, você não tá assumindo muita coisa, não? Você não tá pegando muita coisa pra fazer, assumindo muita responsabilidade, muita dificuldade de dizer não pras coisas, e aí a pessoa olha e fala, putz, eu tô, e é esse o meu problema. Então, às vezes, esses talentos, eles permitem que você tenha pistas do que pode estar acontecendo. Então, acho que ajuda também quando você, óbvio que não serve como diagnóstico, não é pra isso que os talentos servem, mas acho que ajuda até num processo de terapia. Eu compartilho, por exemplo, meu talento com meus talentos com o meu psicólogo, para que ele saiba quem eu sou, o que eu gosto de fazer e etc. Eu acho que ajuda bastante nisso. E até no processo de cobrança, né, Rô? Até no processo de cobrança. Então, a gente às vezes quer ser algo que a gente não é. E os nossos talentos, eles mostram muito sobre isso. Então, a gente fala sobre, né, a questão da gente focar nos nossos pontos fortes. Então, às vezes, a gente não tá focando nos nossos pontos fortes e isso traz um esgotamento também. Porque a gente quer ali alcançar um resultado de uma forma que o outro que alcançaria. Então, a gente pode, sim, alcançar aquele resultado, mas da nossa forma. Então, descobrir também a nossa forma de produtividade. Então, às vezes a gente quer realmente trazer. Tem pessoas que são mais criativas, a produção é pela criatividade. Aí não adianta com ela fazer um processo de planejamento, fazer um processo de metas, né, estratégico, não. Então, é o que você trouxe. O seu descanso e a sua produção é diferente de outra pessoa. Agora adianta dizer assim, Exatamente. poxa, se eu não tô lendo, eu não tô sendo produtivo, né? Não. A sua forma de produzir, como é a sua forma de produzir? Como é a sua forma de adquirir conhecimento, inclusive? Até a forma de aprendizado é diferente através dos nossos talentos. Então, tudo isso acaba e diminui também a autocrítica, né? Então, eu não preciso ter o processo de comparação. Então, que também adoece, né? Também adoece. Sabe, Beca, pegando esse gancho, eu me lembro quando eu me mudei para os Estados Unidos, meu primeiro semestre do mestrado. Gente, a gente acha que sabe falar inglês até você estar inserido dentro do ambiente acadêmico. Então, eu estava lá no ambiente acadêmico, veja, com mais de 30 anos, com uma vida de trabalho doida no Brasil, de repente eu me caso, uma situação nova, me mudo para os Estados Unidos, para uma outra cultura, e vou ser só estudante, né? Pelo menos o semestre foi assim. Eu surtei. Eu surtei. Porque eu percebi, o meu input, ele tinha desejo, fome e sede de informação, né? Só que eu não estava conseguindo performar da forma como eu queria. Os meus essays não eram os melhores, enfim, as minhas notas, elas não eram, assim, super boas. Isso começou a me deixar muito mal. Até que eu procurei o departamento de Mental Health da universidade para fazer um aconselhamento. E eu me lembro que a profissional disse para mim, viu, você precisa ter mais graça com você. Você acabou de se mudar, casar, não é teu idioma. Por mais que você ache que você domine inglês, não é um inglês acadêmico. Calma, take it easy, né? E eu me lembro que eu tinha acabado de fazer, né? Eu me casei em 2017 e eu fiz o programa da Gallup, né? A formação em 2016. Então estava tudo muito fresquinho na cabeça. E eu me lembro que eu fui olhar meu relatório de talentos e falei, boa, então, e se eu usasse a minha construção de relação para lidar com esse tempo novo? Entende? Foi quando eu comecei a desenvolver amigos, né? Desenvolver amigos da própria cultura, né? Dali, né? De onde eu estava. E aí eu comecei a entender que as minhas notas começaram a melhorar, né? Olha só. Por quê? Porque eu comecei a desenvolver relacionamento com os professores, que acabavam tendo mais graça comigo também, né? Afinal de contas, o professor entra na sala, principalmente de mestrado, doutorado, ele não tem a predisposição de perguntar, né, como é que o aluno está, né? Ele está lá para fazer o seu trabalho. Quando eu comecei a criar uma ponte relacional, eu comecei a perceber que eles começaram a ter mais graça, né, comigo. Então, olha que interessante, né? A construção de relação, que no meu top 5, 3 dos meus top 5 estão em construção de relação, como eles foram importantes para eu ser bem sucedido. Inclusive para eu terminar o mestrado, porque daí veio pandemia, e aí eu voltei para o Brasil, a priori eu tinha que fazer um trabalho de campo, e a minha construção de relação permitiu que eu fizesse o trabalho sozinho aqui no Brasil, e me fez vencer esse mestrado. Então,
enfim, só para exemplificar o que a gente está conversando. Que legal. E você contou uma história onde um talento teu te causou esse distúrbio, digamos assim, que era o input desejando uma informação e tendo dificuldade de absorver essa informação por conta da língua, e outros talentos teus nessa linha mais de construção de relações te salvou, né? Salvou, Quer exatamente. dizer, isso é muito legal também. Você, quem tá ouvindo a gente, entender que às vezes você tem, por exemplo, igual o exemplo que eu dei aqui, você tem uma responsabilidade que tá te causando um problema, uma dor ou qualquer coisa do tipo, e às vezes você fica preso nisso, né? Pô, como é que eu lido com isso? Como é que eu resolvo isso? E de repente a solução tá em outro talento teu, né? Eu gosto, pra gente direcionar pro final aqui, eu gosto muito de citar a primeira linha do livro Well-Being at Work, porque o livro começa assim na introdução: e se a próxima crise global for uma pandemia de doença mental? E aí a segunda linha é: já é. Já é. Agora, a gente acabou de sair de uma pandemia, que é a pandemia do Covid, e nessa pandemia do Covid, a gente parou o mundo, todo mundo mudou seus hábitos, usando máscara, álcool em gel. Lembra, no começo a gente passava álcool em gel nas compras do supermercado, afastamento, né, distanciamento social, muita gente saindo do trabalho nas empresas indo para o home office. A gente mudou o mundo, criou-se vacinas, mudou o mundo por conta de uma pandemia e com razão. Agora, a gente está numa outra pandemia, que é a pandemia de doença mental, que talvez impacte até mais gente, e os dados mostram que impacta mais gente, do que o Covid impactou. Só que a gente não está levando isso com a mesma seriedade, com a mesma dedicação que a gente levou a pandemia de Covid. E se a gente seguir nessa primeira página do livro Well-Being at Work, o autor vai dizer o seguinte, né? Que as mortes, né, por suicídio e mortes causadas por comportamentos fatais, como overdose de drogas, por exemplo, né, nunca cresceram tanto, né, tão dramaticamente. No meio dos anos 90, isso aqui provavelmente nos Estados Unidos, a quantidade, ou no mundo, não sei, a quantidade de mortos por esses tipos de situação era de 65 mil. Pessoas. Em 2018, isso passou a ser 158 mil pessoas. Quase triplicou. Então, veja, olha a quantidade do que a gente está vendo de suicídios, de mortos por doenças desse tipo. Aqui está incluído o que a Organização Mundial de Saúde hoje chama de suicídio lento, né? Que é aquela pessoa, por exemplo, que usa droga ou consome álcool e que vai aos poucos se matando, né? Por conta do fígado e etc. E aí o livro traz, e eu gosto muito disso, as 5 áreas que a gente precisa cuidar na nossa vida para que a gente tenha bem-estar, né? E eu tenho, e vou deixar, vou colocar aí para vocês aqui na tela, um gráfico que eu costumo usar com os meus clientes, esse vai estar sem nome, então não tem problema, mas que mostra uma avaliação de cada uma dessas áreas. Então, quais são as 5 áreas? Carreira, social, financeiro, saúde e comunitário. Se você quer ter bem-estar na tua vida, né, se você quer, talvez um começo para você pensar em como fugir dessa situação toda que a gente está colocando aqui, seja pensar, como é que eu busco bem-estar na carreira? E para Gallup, bem-estar na carreira é simplesmente a definição de eu faço o que eu amo todos os dias. Eu faço aquilo que eu faço bem todos os dias. Bem-estar financeiro, que não é ser rico, ter carro zero, viajar para a Europa, né, como o Marcelo faz todo mês. Ai, cara, tá bom. Bem-estar financeiro eu organizo, eu tenho um controle das minhas contas. Né? Bem-estar de saúde, que também não é ser bombado, musculoso, né, como eu, por exemplo, simplesmente ter energia para terminar o dia. Bem-estar social, que é eu tenho amigos que eu valorizo, amizades que eu valorizo, e bem-estar comunitário, que é eu gosto de onde eu vivo, eu tenho orgulho do lugar onde eu vivo. Né? Então, agir nessas áreas é o começo, é talvez um bom primeiro começo para você cuidar da sua vida. E se você é líder, pensar como é que eu
forneço isso para os meus liderados. Então, sei lá, eu faço um café da manhã uma vez por mês aqui na empresa e chamo todo mundo para tomar café junto. Perfeito. E eu tô cuidando do bem-estar social, né? Eu coloco as pessoas eu incentivo as pessoas a fazer algum tipo de atividade física. Eu contrato um consultor de finanças pessoais e esse cara vem dar uma palestra aqui. Então, eu tô cuidando desses aspectos. E isso pode ajudar a pessoa a sofrer um menor impacto emocional aí por conta do trabalho. Pra gente encerrar, um desejo nosso aqui, para quem tá ouvindo a gente, para esse Setembro Amarelo. Eu vou começar, tá? Eu desejo que quem tá ouvindo a gente use esse Setembro Amarelo para doar algo. Porque eu acredito muito que tem algumas pesquisas que mostram que um dos caminhos para você buscar a tua felicidade é ajudar os outros. Então, eu acho que, independente de como você tá, vai lá, dá um abraço em alguém, visita um doente, sei lá, faz alguma coisa que seja pro outro. Isso geralmente tende a aquecer o coraçãozinho e pode ser um passo legal aí, é o meu desejo para você nesse Setembro Amarelo. Eu desejo que você contribua no seu ambiente de trabalho, então que a gente tenha empresas mais saudáveis, mais seguras e de forma prática que você atue com o autocuidado intencional e cuide também, faça um cuidado por alguém. Mande uma mensagem, pergunte como tá, dê um abraço. Então, você primeiro vai se cuidar, então uma ação intencional de autocuidado, algo que você goste de fazer, que te faça bem, e você vai fazer isso também pelo outro. Então, você vai fazer diferença na vida de alguém, através do cuidado. Eu vou pro lado pessoal. Eu quero desafiar quem nos escuta a fazer algo fora do espectro do trabalho que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca fez. Faça algo fora do espectro de trabalho que você sempre teve vontade de fazer, mas nunca fez. Que seja um passeio, que seja visitar alguém, que seja ir num hospital e prestar algum tipo de caridade, que seja pular de paraquedas, que seja pedir tocar um instrumento, aprender começar a aprender um novo idioma. Faça algo, se desafie a fazer algo que você sempre teve vontade de fazer, porém nunca fez. É isso. Muito bom. Para você que nos ouviu aqui durante esse delicioso episódio, cuide aí da sua saúde, cuide da saúde dos próximos. Lembra durante esse mês de setembro e depois do mês de setembro, não adianta, como eu vi um dia no Twitter, você comemorar o Dezembro Amarelo, cuidar do Dezembro Amarelo no trabalho e depois sair importunando a vida de todo mundo no trânsito, brigando por conta de política. Então, vai cuidar da sua saúde, cuida da saúde de todo mundo aí quem você convive. E uma das formas de você cuidar da saúde de outras pessoas com quem você convive é compartilhando esse podcast com elas. Olha que legal, elas vão ouvir, vão se conscientizar um pouco sobre essas informações que a gente trouxe aqui e quem sabe pode ser o fiozinho do novelo que ela vai puxar e vai conseguir ter uma série de benefícios depois por conta de ter começado nesse primeiro passo. Então, compartilha isso. Nos segue nas redes sociais, nos segue no Spotify, no YouTube, na tua plataforma de podcast, curte a gente e considera nos apoiar no apoia.se/TPS. A gente fica muito grato e nossa saúde mental fica melhor quanto mais apoiadores a gente tem. E para todos vocês que ficaram até aqui, eu agradeço a companhia e nós nos vemos na próxima semana para mais um episódio desse podcast que não é muito saudável mentalmente não, mas está sempre aqui tentando te ajudar de alguma forma. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.